Olá, tudo bem? Bom, nós vamos começar aí uma nova frente, que é a chamada geometria de posição. E o que vem a ser isso daqui? Antes da gente começar, propriamente dito, eu vou deixar no final dessa apresentação algumas páginas para que vocês façam esse exercício e aí na nossa próxima live nós vamos tirar as dúvidas desses exercícios e algumas dúvidas que, por exemplo, surgirem aqui, tá ok? Então vamos lá, geometria espacial de posição, o que vem a ser isso? Olha, a noção de ponto, reta e plano, elas são primitivas. O que significa isso? Não tem definição, tá legal? Então nós simplesmente temos a noção intuitiva de que são plano, ponto e reta, tá ok? Mas eu preciso aqui agora definir o que é espaço. Espaço é o conjunto de todos os pontos. Tá? Então você imagine todos os pontos possíveis, isso nós chamamos de espaço. É como se você estivesse aí dentro do seu quarto ou na sua sala, e aí você chama essa sala de espaço, ou esse quarto de espaço. Tudo bem? Postulado, o que vem a ser postulado? A demonstração de uma propriedade normalmente é feita com base em outras propriedades já existentes, tá? Quando a gente não tem nenhuma propriedade existente para definir uma propriedade, a gente chama ela de postulado, tá? Na verdade, são as primeiras propriedades, tá ok? Essas propriedades, ou seja, esses postulados é que deram origem à geometria, tudo bem? Então, olha lá, primeiro postulado da existência, ó, existe ponto, existe reta e existe plano. E não se define, tá? Não tem nem que questionar. Elas são aceitas, tudo bem, como verdadeiras. Como também, por exemplo, numa reta, bem como fora dela, existem infinitos pontos. Outra, num plano, bem como fora dele, existem infinitos pontos. Então vamos imaginar que você mora aí num apartamento. O teto, ok? É exatamente esse plano que tem os pontos alfa, os pontos A, B e C. Tudo bem? Abaixo dele, por exemplo, no piso da sua casa ou no teto do andar de cima, é que se encontram, por exemplo, os pontos D e E, F e G. Beleza? Os pontos A, B e C são chamados de pontos coplanares, porque se encontram no mesmo plano. Assim como os pontos A, B e C aqui são chamados de colineares. Então, ó, colineares estão numa mesma reta e coplanares estão no mesmo plano. Tudo bem? Postulado da determinação. Olha lá, dois pontos distintos determinam uma única reta. Gente, tem que ter a palavra distintos. Caso contrário, não posso afirmar nada, tá ok? Por dois pontos distintos determinam uma e somente uma reta. Observação, ó. Dizemos que dois entes geométricos são distintos quando eles não coincidem, tá ok? Dizemos que uma reta fica determinada quando ela for única nas condições especificadas. Quais condições? De dois pontos distintos, beleza? Três pontos não colineares, então, ó, três pontos não colineares, então tem que ser desta forma aqui, ó, ABC, determinam um único plano, beleza? Outro postulado, postulado 3, é o postulado da inclusão. Então, o que vem a ser o postulado da inclusão? Se eu tenho um plano alfa, e nesse plano alfa eu tenho dois pontos distintos, A e B, então A e B são coplanares. Como esses pontos A e B são coplanares e são distintos, ele determina uma única reta. Logo, essa reta está contida no plano. Ok? Então, uma reta que possui dois pontos distintos de um plano está contida nesse plano. Beleza? Postulado da divisão. Olha lá. Né? O ponto O, por exemplo, ele divide a reta em duas semirretas opostas, a reta OA e a reta OB. Tá ok? Perdão, a semirreta OA e a semirreta OB. Eu falei errado aí que eu falei reta, tá ok? Como também, olha só, uma reta, né, a reta R, que está contida nesse plano, ela divide esse plano em duas regiões que são chamadas de quê? De semiplano.
Tudo bem? Então eu tenho um semiplano aqui bege e tenho um semiplano em branco. Como também, por exemplo, o plano divide o espaço em duas regiões chamadas de subespaço. É você imaginar, por exemplo, a laje, né, num prédio, a laje da sua casa. Então, a laje da sua casa, eu tenho um apartamento de cima e tenho o seu apartamento. O seu apartamento, por exemplo, é o subespaço e o de cima é um outro subespaço. Beleza? Postulado da interseção. Ó. Se dois planos distintos, tá, têm um ponto em comum, então há uma única reta comum passando por esse ponto. Tá legal? Aí alguém pode estar em dúvida. Mas como é que um plano tem um ponto em comum? Sim, tem. Eu não posso falar que esses dois planos têm um único ponto em comum, porque aí é impossível. Tá ok? Mas ele tem um ponto em comum. É claro que ele tem infinitos pontos em comum porque está nessa reta R aqui. Beleza? Vamos lá. Postulado das paralelas. Aí eu tenho que tomar cuidado da seguinte maneira. Ó. Primeiro caso, o ponto P pertence à reta R. Então, só existe uma única reta T que passa por P e é paralela à reta R. E essa reta é coincidente com R. Tá ok? Segundo caso, o ponto P é fora da reta R. Então, só existe uma reta T que passa por P e é paralela à reta R. Tá ok? No primeiro caso, a gente diz que as retas são coincidentes, paralelas coincidentes, e no segundo caso a gente diz que as retas são paralelas distintas. Tá ok? Tem exercícios aqui, ó, exemplos que eu vou deixar para que vocês também façam. E na próxima aula a gente tira as dúvidas. É claro que se depois aqui, vocês olhando aqui para o slide, vocês vão ver a resposta, porque ele está falando assim, ó, dois pontos distintos, dois pontos determinam uma reta. Falso. Por que que é falso? Porque tem que ser distintos, tá ok? Aí, olha, logo depois tem a resposta, tem a solução desses problemas aqui. Vou deixar por conta de vocês, tá ok? Nós vamos ver agora a posição relativa entre duas retas. Então, vamos lá. Definição. Retas concorrentes. Eu digo que duas retas são concorrentes quando elas têm um único ponto em comum. Tá ok? Olha lá. Retas paralelas distintas. Eu digo que duas retas são paralelas distintas quando elas não têm nenhum ponto em comum. Tá ok? Mas elas estão contidas no mesmo plano, tá? Como também as retas que são concorrentes determinam um único plano, mas a gente vai ver isso mais à frente. Retas paralelas coincidentes. Duas retas são paralelas coincidentes quando tiverem todos os seus pontos em comum, tá ok? Retas reversas. Quando que duas retas são reversas? Quando não existir um plano que contém as duas ao mesmo tempo. Então, para você imaginar essa figura aqui, ó, basta você fazer o seguinte, ó, imagine uma reta, tá ok? Que fura o piso da sua casa, tá? Da sala da onde você se encontra ou do quarto. E tem uma reta que está passando lá no cantinho do piso com a parede. Essa reta que está lá na parede com o piso e essa reta que está furando o chão da sala, né, são retas reversas, porque não consigo ter um plano que contém as duas ao mesmo tempo. Tá ok? Aí, olha só, como é que eu faço para determinar o ângulo entre duas retas que são reversas, que é importante. Eu tenho a reta S e a reta R que são reversas. Eu vou pegar uma reta auxiliar S' que passa pela interseção de R com o plano. O ângulo formado entre R e S' é o ângulo formado entre R e S. Se este ângulo formado aqui for 90 graus, como está aqui, a gente diz que as retas elas são o quê? Ortogonais. Agora, se as retas formarem um ângulo de 90 graus, por exemplo, né, R e S', elas são o quê? Perpendiculares. Então, vamos lá. Quando que duas retas são perpendiculares? Se formarem um ângulo de 90 graus e elas forem o quê? Coplanares. Quando que duas retas são ortogonais? Quando formarem um ângulo de 90 graus,
mas forem o quê? Reversas. Ficou entendido? Eu vou deixar aqui também, ó, esses exercícios para que vocês façam esse exemplo aqui. É claro que logo depois, ó, a gente tem a solução aqui, tá ok? Que é essas daqui. Mas eu vou deixar por conta de vocês, vou até deixar a solução para que vocês possam verificar aqui, ok, gente? E aí, na nossa live, nós vamos tirar as dúvidas sobre este assunto, ok? Vou ficar por aqui. Um beijo grande no coração de vocês.